Olá, seja muito bem-vindo ao canal Você Sem Dúvida. Meu nome é Micael, eu sou professor de matemática e com este vídeo eu dou continuidade às aulas do raio-x da prova de matemática do Enem. Este é o quinto vídeo dessa série de aulas onde eu detalho as questões da prova do Enem dentro de cada uma das 7 competências exigidas na prova de matemática e suas tecnologias. Caso você ainda não tenha assistido nenhuma das aulas anteriores, acessando esse card que você vai ver na tela aí agora, você vai ter acesso a todas as aulas anteriores a essa. Mas não se preocupa não, assiste primeiro essa aula, lá no final do vídeo o card ainda vai estar disponível, você depois volta e assiste as 4 aulas anteriores. Isso vai ser importante e vai tornar você cada vez mais competitivo. Cada aula dessa tem o objetivo de tornar você competitivo e fazer com que você conquiste mais e mais questões para que a sua tão sonhada aprovação esteja cada vez mais próxima. Agora, vamos conversar sobre esta aula. Na aula de número 5, eu vou ficar um pouquinho menor aqui na tela, eu vou abordar com vocês aí a competência de número 5. E dentro dessa competência, há algumas habilidades que você precisa desenvolver. E a habilidade que eu vou trabalhar nesta aula é a habilidade de número 19. Eu vou ficar um pouquinho menor para não cobrir nenhuma parte do texto, porque eu vou agora ler com você a competência 5, que é que ela exige de você, e qual é a habilidade 19 que você precisa desenvolver para você se tornar mais competitivo aí na sua prova. Olha só. Competência 5. Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, utilizando representações algébricas. Quando a gente fala de representações algébricas, eu tenho quase certeza que você pensa equações de primeiro grau, sistema de equações de primeiro grau, equações de segundo grau, funções de primeiro e segundo grau, função exponencial, logarítmica, funções trigonométricas, e você está certo. São representações algébricas muito especiais e que nós vamos trabalhar aqui nos próximos vídeos. Mas nessa aula, nada de muito específico sobre um tipo de representação algébrica. Nós vamos tentar desenvolver ao máximo a habilidade 19. Olha o que é que diz a habilidade 19. Ó. Identificar representações algébricas que expressam relação entre grandezas. Então você vai agora se deparar com 5 questões onde grandezas estarão sendo envolvidas e nós vamos ter que identificar entre 5 opções qual é a expressão algébrica que relaciona as grandezas envolvidas, sendo essas grandezas representações de variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas. Agora deixa eu dizer uma coisinha para você. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você baixar o material dessa aula. Baixe esse material para que você possa anotar tudo aquilo que eu vou compartilhar na sua tela e dessa forma eu tenho certeza que você vai ter um melhor aproveitamento de tudo que vai ser abordado aqui nessa aula. Outra coisa importante e também mais uma sugestão é que você pause o vídeo ao início de cada questão. Tente resolver e caso você sinta dificuldade e mesmo que você resolva, dá um play para você poder comparar a tua resposta com a minha para que a gente possa aí evoluir dentro do ensino de matemática e como eu venho dizendo sempre em todos os vídeos, para que você se torne cada vez mais competitivo. Tudo bem? Então vamos iniciar a nossa aula. Eu vou sair da tela e já vou trazer para vocês aí a primeira questão da nossa aula. Diante de um sanduíche de uma porção de batatas fritas, um garoto muito interessado na quantidade de calorias que pode ingerir em cada refeição, analisa os dados de que dispõe. Ele sabe que a porção de batatas tem 200 gramas, o que equivale a 560 calorias, e que o sanduíche tem 250 gramas e 500 calorias. Como ele deseja comer um pouco do sanduíche e um pouco das batatas, ele se vê diante da questão. Quantas gramas de sanduíche e quantas gramas de batata eu posso comer para ingerir apenas as 462 calorias permitidas para esta refeição? Perceba que esse é o problema do garoto. O nosso problema é outro. Vamos analisar aqui, ó. Considerando que x e y representam, respectivamente em gramas, as quantidades do sanduíche
e das batatas que o garoto pode ingerir, assinale a alternativa correspondente à expressão algébrica que relaciona corretamente essas quantidades. Estão aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão para vocês nos mínimos detalhes. Olha só. Primeiro passo, analisar os dados. Olha só, viu? O garoto só pode ingerir 462 calorias nesta refeição. E aí ele tem uma porção de batatas fritas com 200 gramas e 560 calorias e um sanduíche com 250 gramas e 500 calorias. Se ele comer toda a porção da batata e toda a porção do sanduíche, ele vai ultrapassar e muito a quantidade de calorias permitidas para esta refeição. Então ele decidiu que vai comer um pouco de cada um desses lanches, um pouco da batata e um pouco do sanduíche, contanto que ele consiga equilibrar e possa ingerir apenas as 462 calorias. Vamos representar por X a quantidade em gramas que ele vai ingerir do sanduíche e por Y a quantidade em gramas que ele vai ingerir das batatas. Com isso, a gente vai relacionar X e Y na intenção de representar algebricamente essas grandezas através de uma dessas 5 expressões aqui. Deixa eu fazer isso para você nos mínimos detalhes. Deixa eu sair aqui da tela e analisar isso para você cuidadosamente. Primeiro eu vou começar aqui pensando na questão do sanduíche. Preste atenção, viu? Eu vou aqui destacar essas informações. O sanduíche tem 250 gramas e 500 calorias. Isso significa dizer o seguinte: se eu pegar 500 calorias e dividir para 250 gramas, eu vou descobrir que, no caso do sanduíche, são 2 calorias para cada grama. Se ligue, viu? Cada grama do sanduíche que o garoto ingerir vai ter 2 calorias. E, segundo o texto, ele vai ingerir X gramas do sanduíche. Vamos analisar agora a situação das batatas. Daqui a pouco a gente volta para o sanduíche. Deixa eu colocar aqui apenas batatas. Pensa comigo aqui. A porção de batatas tem 200 gramas, o que equivale a 560 calorias. Então, eu posso fazer aqui o seguinte: pegar as 560 calorias que tem na porção de batatas e dividir por 200 gramas, descobrindo assim, se você dividir 560 por 200, que são 2,8 calorias por cada grama dessa batata. Então, se liga, cada grama de batata que o garoto ingerir, ele vai estar ingerindo 2,8 calorias por cada grama. E ele vai ingerir Y gramas de batatas. Então, a gente pode dizer aqui o seguinte, preste bem atenção. Se para cada grama do sanduíche são 2 calorias e ele vai ingerir X gramas, então a gente vai representar por 2 multiplicado por X a quantidade de calorias proveniente do sanduíche. Ok? Para as batatas, a situação é muito semelhante. São 2,8 calorias para cada grama. Ele vai ingerir Y gramas de batata, e aí a gente pode dizer que são 2,8 calorias para cada grama, ele vai ingerir Y. Então, 2,8 multiplicado por Y. Então, vamos observar o que eu acabei de encontrar. 2x representa a quantidade de calorias que o garoto vai ingerir quando ele consumir X gramas do sanduíche. E 2,8 multiplicado por Y é a quantidade de calorias proveniente das batatas. Como esse garoto deve ingerir apenas 462 calorias nesta refeição, a gente vai chegar à seguinte conclusão: que se você pegar 2x calorias provenientes do sanduíche
mais 2,8 calorias proveniente das batatas, a adição dessas calorias tem que dar um total de 462. E aí eu encontro uma expressão algébrica que relaciona as quantidades x e y em gramas do sanduíche das batatas, que esse garoto vai ingerir, e a gente percebe que o gabarito dessa questão está na alternativa A de aprovação. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira empresa cobrou R$100.000 por quilômetro construído, acrescidos de um valor fixo de R$350.000, enquanto a segunda cobrou R$120.000 por quilômetro construído, acrescidos de um valor fixo de R$150.000. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Estão aqui as 5 equações e uma delas apresenta, do ponto de vista econômico, a extensão que torna para a prefeitura indiferente a escolha de qualquer uma dessas empresas. Deixa eu pensar com você aqui o seguinte. Veja só, a primeira empresa cobra R$100.000 por cada quilômetro construído. A segunda cobra R$120.000 por cada quilômetro. Então, se eu olhar o preço de cada quilômetro construído, a primeira empresa parece economicamente melhor. Porém, além da taxa de R$100.000 para cada quilômetro construído, ela ainda cobra uma taxa fixa altíssima de R$350.000, você vê aqui. Já a segunda empresa, além dos R$120.000 por cada quilômetro, ela cobra uma taxa fixa de R$150.000. Veja bem, por quilômetro, a empresa A é mais vantajosa. Agora, em função da taxa fixa, a gente deveria escolher, se fosse pensar só isso, a empresa 2. O que é que a gente quer encontrar no problema? Uma equação que determine a quantidade N de quilômetros a ser construído, de forma que seja indiferente para a prefeitura, do ponto de vista econômico, contratar a empresa 1 ou a empresa 2, já que a qualidade das duas é exatamente a mesma. Entendeu o nosso problema? Então vou fazer o seguinte, vou sair da tela e vou encontrar a equação que resolve esse problema e vou fazer isso tudo nos mínimos detalhes. Primeiro, vamos representar em todo o problema N como sendo a quantidade de quilômetros a ser construído. Vamos analisar aqui a situação da empresa 1. Olha só, ela cobra R$100.000 para cada quilômetro construído, então 100.000 multiplicado por N, mais a taxa fixa, que é de R$350.000. Vamos analisar agora a situação da segunda empresa, que eu vou chamar de empresa 2. Essa empresa cobra R$120.000 por cada quilômetro. Então, se a empresa vai construir N quilômetros, eu vou ter R$120.000 multiplicado por N, mais a taxa fixa de R$150.000. Pessoal, perceba o seguinte, ó. Do ponto de vista econômico, a gente quer saber qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas. Isso significa dizer que a proposta apresentada pela empresa 1 tem
que produzir o mesmo valor da proposta apresentada pela empresa 2, porque só dessa forma, do ponto de vista econômico, vai se tornar indiferente para a prefeitura. Então, como é que a gente resolve esse problema? Igualando esses valores. Ou seja, a gente vai ter 100 mil multiplicado por N mais 350 mil igual a 120 mil multiplicado por N mais 150 mil. Pessoal, perceba o seguinte, que todos os termos dessa equação são na casa de 100 mil, 350 mil, 120 mil, 150 mil. Então, eu posso simplificar essa equação dividindo todos os termos dessa equação, sem exceção, por 1000. Então, se eu dividir aqui, todo mundo por 1000, eu vou dar uma simplificada nesta equação. E ao fazer isso, eu vou encontrar o seguinte. Vamos lá, olha só. 100 mil dividido por 1000 vai ficar 100, que multiplica N, mais 350 mil dividido por 1000 vai ficar 350, igual a 120 mil dividido por 1000 vai ficar 120, que multiplica N, mais 150 mil dividido por 1000, que vai ficar 150. Com isso aqui, pessoal, eu concluo a questão e eu acabo de encontrar a equação que permite a prefeitura descobrir qual é a quilometragem, que faz com que as duas propostas sejam indiferentes. E a alternativa desta questão é a alternativa A de aprovação. Na aferição de um semáforo, os tempos são ajustados de modo que, em cada ciclo completo, verde, amarelo, vermelho, a luz amarela permaneça acesa por 5 segundos e o tempo em que a luz verde permaneça acesa seja igual a 2/3 do tempo em que a luz vermelha fique acesa. A luz verde fica acesa em cada ciclo durante x segundos e cada ciclo dura y segundos. Qual é a expressão que representa a relação entre x e y? Estão aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão para você aí nos mínimos detalhes. Primeiro, vamos analisar todos os dados. Vamos começar por analisar um ciclo de funcionamento do semáforo. Primeiro, esse ciclo deve durar y segundos. A ordem com que as luzes devem ser acionadas é a seguinte. Primeiro vem a luz verde, depois a amarela e depois a luz vermelha. A luz amarela ela deve ficar acesa por 5 segundos. Já a luz verde, preste atenção, o tempo em que a luz verde vai ficar acionada é exatamente 2/3 do tempo em que a luz vermelha vai ficar acesa. No texto fica claro que o tempo em que a luz verde fica acesa em um ciclo é de x segundos e a gente quer encontrar qual dessas expressões aí representa a relação correta entre x, o tempo em que a luz verde fica acesa em um ciclo, e y, que é o tempo de duração de um ciclo. Com esses dados aí, dá para a gente resolver essa questão com muita tranquilidade, com muita segurança, porém é importante que você preste atenção para não cometer nenhum deslize, preste atenção como eu vou resolver essa questão. Vem aqui comigo, vou sair da tela e vou analisar isso para vocês aí nos mínimos detalhes. Primeiro, eu vou representar aqui por AM o tempo em que a luz amarela fica acesa em um ciclo. No caso aqui, são 5 segundos que eu vou representar por 5S. No caso da luz verde, que eu vou representar aqui o tempo por VD, o tempo de duração em que a luz verde vai ficar acesa em um ciclo, segundo o texto, é de x segundos. O tempo de duração da luz vermelha não ficou assim explícito. Então eu vou colocar aqui uma interrogação por enquanto. Agora,
O tempo de duração de um ciclo, que eu vou representar aqui pela letra C, o tempo de duração, segundo o texto, é de y segundos. Agora, olha só, viu? O ciclo funciona assim. Primeiro vem a luz verde, depois vem a luz amarela e depois vem a luz vermelha, que eu vou colocar aqui com esse rosinha aqui mais forte. Então, eu quero que você perceba comigo aqui o seguinte, ó. O ciclo é o tempo em que a luz verde vai ficar acionada, mais o tempo em que a luz amarela vai ficar acionada, mais o tempo em que a luz vermelha vai ficar acionada. O nosso problema está exatamente, por enquanto, com o tempo de duração da luz vermelha. Mas perceba o seguinte aqui no texto. Ó, o tempo em que a luz verde permanece acesa deve ser igual, olha só, a 2/3 do tempo em que a luz vermelha ficará acesa. Então, deixa eu organizar isso aqui para você. Ó. Deixa eu passar esse traçozinho aqui para separar. E aí eu vou dizer o seguinte. O tempo de duração da luz verde é igual, olha só, a 2/3 do tempo de duração da luz vermelha. Se eu melhorar essa igualdade aqui, ó, eu posso pegar esse 3 e passar multiplicando aqui, que eu vou ter o seguinte. 2 multiplicado pelo tempo em que a luz vermelha vai ficar acionada vai ser igual a 3 vezes o tempo em que a luz verde vai ser acionada. Olha só, eu posso muito bem, nesse momento, pegar esse 2 que está aqui e passar para cá dividindo. Eu não vou fazer isso agora. Para não aparecer fração. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, colocar 2 multiplicado por Vm, que é o tempo em que a luz vermelha fica acionada, igual a 3 que multiplica x. Esse x aqui é o tempo em que a luz verde fica acesa durante um ciclo. Pronto, eu vou guardar essa igualdade aqui e ver como é que eu uso mais adiante. Vamos agora analisar aqui a situação de um ciclo. Olha só, o tempo de duração de um ciclo é de y segundos. O tempo de duração em que a luz verde vai ficar acesa vai ser de x segundos, mais 5 segundos da luz amarela, mais o tempo em que a luz vermelha vai ficar acesa. Olha só, eu tenho aqui nessa expressão que 2 multiplicado por Vm é igual a 3x. Então, eu vou pegar esta equação aqui e vou multiplicar todos os seus termos por 2. Primeiro, porque eu posso fazer isso em qualquer equação. E segundo, porque vai acontecer o seguinte, ó, 2 multiplicado por y vai ficar aqui 2y, igual a 2 multiplicado por x vai ficar aqui 2x, mais 2 multiplicado por 5, isso aqui vai ficar 10, mais, agora é que vem o segredo, 2 multiplicado pelo tempo de duração da luz vermelha vai ser 2 multiplicado por Vm. E olha só, 2 multiplicado por Vm é igual a quanto? É igual a 3x. Então, a minha equação vai ficar assim, ó, 2y igual a 2x mais 10 mais 3 que multiplica x. Agora, é só simplificar aqui essa expressãozinha daqui. Ó. Eu vou pegar 3x e vou somar com 2x. Isso vai dar um total de 5 que multiplica x. Aí depois, ó, eu vou pegar esse 2y que está desse lado da igualdade e vou passar para o outro lado. Quando eu passo, vai menos 2y. Aí eu vou ter
5x menos 2y mais 10. Teoricamente, você pode imaginar que eu posso deixar o zero aqui, o que está correto, mas eu posso também colocar do outro lado. Isso tanto faz. Então, se eu apagar isso aqui, ó, eu encontro essa expressão daqui como uma forma de relacionar x e y. E o gabarito dessa questão você encontra na letra B. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a y centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades e na caixa é especificada a área máxima S, que pode ser coberta pelas N placas. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. A quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a... Nós temos aqui as alternativas e vamos ao comentário dessa questão. Primeiro passo, vamos analisar as duas situações. No primeiro caso, a fábrica produz placas quadradas com y centímetros de lado. Essas placas, elas são arrumadas e vendidas em caixas. Cada caixa tem N unidades dessas placas. Só que na caixa vem especificado o seguinte: a área máxima coberta possível para você cobrir com essas placas vai ser uma área S. Perfeito. O que foi que aconteceu? O mercado começou a exigir placas maiores. O que foi que essa fábrica fez? Ela disse, ó, eu vou fazer agora placas maiores, também quadradas, só que a medida do lado dessa nova placa vai ser o triplo da medida do lado da placa anterior. Até aí tudo bem. Para isso é preciso arrumar essas placas em um novo tipo de caixa. Perfeito. Só que a empresa deseja que a área a ser coberta continue sendo a mesma. Ou seja, quando as placas eram menores, a área coberta era uma área S, a área máxima. Com a nova placa e na nova caixa, também vai ficar especificado que a área de cobertura não mudou. Perfeito? O que a gente quer saber é qual é a quantidade dessas novas placas que vai em cada uma dessas novas caixas. Perceba que a área de cada placa muda, o tipo da caixa muda, mas a área de cobertura permaneceu constante. E com isso, a gente vai conseguir determinar a quantidade X de placas do novo modelo que vai em cada uma das caixas do novo modelo também. Beleza? Vem aqui comigo que eu vou agora resolver essa questão para você. Primeiro eu quero que você observe aí na tela, ó, a imagem dessa plaquinha menor. Vamos imaginar que essa aqui é o primeiro formato, né? O primeiro tipo de placa. No primeiro tipo, a medida do lado da placa é Y. Logo, a gente pode dizer o seguinte, que a área da placa, já que é um quadrado, vai ser o quadrado de Y. Ok? Agora, veja só. Essas placas, no primeiro caso, né? Elas são vendidas em caixas com N unidades. E é especificada a área máxima S que pode ser coberta pelas N placas. Então, a gente pode dizer aqui o seguinte, ó, cada placa tem área Y ao quadrado, só que são N placas. Aí eu posso dizer que a área de cobertura S vai ser igual a N, que é o número de placas, multiplicado pela área de cobertura de cada placa. Ficou claro até aí? Perfeito. Foi o que aconteceu, ó. O mercado agora está exigindo placas diferentes, placas com medidas maiores. Então, a fábrica criou um segundo tipo de placa. Só que, nesse novo tipo, a medida do lado da placa é o triplo, é 3y. Então, a gente pode dizer que a área da nova placa mudou
e vai ser o quadrado da medida do seu lado, já que é um quadradinho, né? Então vai ser o quadrado de 3y. Isso vai ficar 9y ao quadrado. Agora perceba, essas novas placas foram reunidas em um novo tipo de caixa. E aí, ó, a quantidade de placa X que vai nesse tipo de caixa, para que a área de cobertura não seja alterada. Então, a gente pode dizer aqui, ó, o seguinte: como a área de cobertura vai ser a mesma, então a área de cobertura das placas na nova caixa vai ser X, que é a quantidade de placas reunidas na nova caixa, multiplicado pela área de cobertura de cada uma dessas placas, que vai ser 9y ao quadrado. E aí eu quero que você perceba o seguinte: esta expressão aqui, ela determina a área de cobertura pelas N placas no primeiro tipo de caixa, e esta expressão daqui representa a área de cobertura das placas do novo tipo. Só que, segundo o texto, esta área daqui e esta daqui são iguais. Então, é só a gente fazer o seguinte, ó, x, que multiplica 9y ao quadrado, é igual a n, que multiplica y ao quadrado. E aí, a quantidade x de placas do novo modelo em cada nova caixa vai ser calculada assim, ó, n, que multiplica y ao quadrado, dividido por 9, que multiplica y ao quadrado. Então, y ao quadrado cancelando com y ao quadrado, a gente pode dizer que x é igual a quanto? N sobre 9. Observe que a quantidade de placas do novo modelo na nova caixa foi dada em função de N. E o gabarito dessa questão é letra A, de aprovação. 40 pessoas em excursão pernoitam em um hotel. Somados, os homens despendem R$ 2.400. O grupo de mulheres gasta a mesma quantia, embora cada uma tenha pago R$ 64 a menos que cada homem. Denotando por X o número de homens do grupo, uma expressão que modela esse problema e permite encontrar tal valor é... Nós temos aqui as alternativas e vamos agora analisar esse problema e trazer sua solução. Primeiro, olha só, são 40 pessoas. Nesse grupo, a quantidade de homens está representada por X. Então, a gente pode representar a quantidade de mulheres por 40 menos X. Ou seja, a gente pega 40, que é o total de pessoas. Desse total, tira os X homens do grupo. O que sobra vai ser exatamente a quantidade de mulheres. Então, vamos denotar por X o número de homens e por 40 menos X o número de mulheres. Somando, todos os homens juntos gastaram R$ 2.400. As mulheres, também somando, todas gastaram R$ 2.400. Com uma diferença: individualmente, cada mulher gasta R$ 64 a menos que cada um dos homens. Baseado nessas informações, a gente quer descobrir qual é a equação que, com ela, é possível determinar o número de X homens dentro desse grupo de 40 pessoas. Vem aqui comigo, que eu vou fazer isso para você aí com muito cuidado. Primeiro passo que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. O número de homens eu vou representar aqui por X. O número de mulheres eu vou representar aqui por 40 menos X, como eu acabei de conversar com vocês. Agora pensa comigo o seguinte, ó. Os homens juntos gastaram R$ 2.400. Se eu pegar R$ 2.400 e dividir pela quantidade de homens, eu vou ter nessa expressão aqui o valor gasto por cada homem nesse hotel. Agora, no texto fica claro o seguinte:
O grupo de mulheres gasta a mesma quantia, ou seja, os mesmos R$ 2.400, embora cada uma tenha pago R$ 64 a menos que cada homem. Então, eu poderia fazer aqui o seguinte, ó. A quantia gasta por cada mulher pode ser representada assim, ó. 2.400 dividido por x menos 64. E aí, preste atenção no que eu vou dizer aqui, viu? Eu tenho aqui a expressão que representa o gasto de cada mulher. Eu tenho aqui a expressão que determina o número de mulheres. Então, se eu fizer aqui o seguinte, ó, 40 menos x, o número de mulheres, multiplicado por 2.400 dividido por x menos 64, que é o valor que cada mulher gastou, isso aqui vai ter que dar R$ 2.400. Com isso daqui, ó, eu já encontrei uma equação. Só que eu preciso melhorar essa expressão aí para se enquadrar em uma dessas alternativas. E o meu problema está exatamente nesse fator aqui, ó. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar o MMC. Nesse caso, a minha conta vai ficar assim, ó. Presta muita atenção, eu vou responder isso aqui muito rápido, ó. 40 menos x. Aí agora eu vou tirar o MMC, viu? No caso aqui, se você prestar atenção, vai ser x. Porque abaixo desse 64 aqui, a gente tem um denominador invisível que é 1. Então, o MMC vai ser x, aí a gente faz o seguinte, ó. X dividido por x dá 1, e 1 a gente multiplica por 2.400. E aqui fica 2.400. Menos, agora, a gente vai pegar x, vai dividir por 1, que dá x, x multiplicado por 64 vai dar 64 vezes x. Então, vou colocar aqui, ó, 64 que multiplica x, e isso tudo igual a 2.400. Se você prestar atenção, eu posso entender isso aqui como uma fração cujo denominador é 1. Aí eu tenho aqui multiplicação de fração, eu multiplico o numerador com o numerador, aí eu vou ter 40 menos x multiplicado por 2.400 menos 64x, seria, gente, aí presta atenção, tudo isso aqui dividido por x, certo? E aí eu vou igualar esse resultado aqui a 2.400. Aí veja bem, se x divide todo esse membro, ele pode aparecer do outro lado multiplicando. Então, eu posso aqui botar 2.400 multiplicando aqui por x e apagar toda essa expressão aqui. E aí, ó, eu teria acabado de encontrar aqui uma equação que permite a gente calcular o número de homens nesse grupo de pessoas que pernoitaram neste hotel. E o gabarito dessa questão você encontra aí na alternativa C de certo. Pronto, pessoal. Com isso eu concluo a 5ª aula do raio-x da prova de matemática do Enem. Se você gostou dessa aula, curta o vídeo e compartilhe nas redes sociais para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, já que ele é totalmente gratuito. E como eu sempre falo, para a nossa equipe, é fundamental que você deixe nos comentários críticas e sugestões para que nós possamos avaliar como esse trabalho está sendo feito, para que possamos produzir aulas cada vez melhores. Com isso eu vou concluindo essa aula, esperando que você tenha se tornado mais competitivo, que essa aula tenha ajudado você e esperando você no próximo vídeo.